Ô Zé, o Interestelar está perguntando aqui, o que mais você produziu depois do disco da Legião? Eu produzi 2 discos depois da Legião. Um com a May East, que era do Gangue 90 e os Absurdettes, fez o seu primeiro disco lá na Odeon, e com muita participação do Renato. Eu achei, anteontem, uma fita cassete com as demos que ele fez para a May East, que eu não ouço há 800 anos também. Que demais. Então, ele chegava lá com os cadernos dele, pegava lá o sintetizador e começava a mostrar para May as coisas que ele tinha para sugerir a ela. E foi um trabalho feito com o Nico Rezende como arranjador. Então, foi um trabalho bem diferente, completamente diferente, muito mais desafiador, porque a onda dela era muito mais complexa, mas ficou um disco muito bonito. Tem a participação do Kodiak também, lá de São Paulo, que foi fundamental, era um grande amigo e colaborador dela. E uma coisa que me marcou muito, 2 coisas que me marcaram muito, foi que meu filho canta no disco, em Histórias de Brincar, não lembro se era esse o nome da música, que a gente precisava trazer um grupo de crianças para cantar. Eu peguei os colegas do meu filho e os colegas dele do Jardim de Infância para cantar. No disco, já que foi o maestro disso tudo, ficou muito bacana. E uma outra coisa, Histórias de Brincar, eu acho que era. E aí a outra coisa foi um solo de uma música, não me lembro qual era, e eu chamei um guitarrista para fazer um solo, ficou uma coisa meio Van Halen. Ela ficou quieta, deixou quieto, não sei o que e tal. No dia seguinte, eu vi, ela tinha trazido um cara com trompete, fez um outro solo em cima daquilo, ficou valendo aquilo, ficou muito melhor do que o cara da guitarra tinha feito. Muito e depois disso, e foi o último disco que eu produzi, foi do Picassos Falsos, também a estreia do Picassos Falsos. A estreia. Acho que o primeiro disco para um selo novo que a BMG Ariola estava fazendo naquela época, que era o selo Plug. Lembro. Foi gravado lá no estúdio da gravadora em Copacabana. Lembro. E foi muito bacana também, porque foi outra paixão, a primeira demotape, que eu ouvi também trazido pelo Tom Leão, essa demotape. Não conhecia Picassos Falsos. E fizemos um disco do qual me orgulho também, porque é muito gostoso aquele disco. Muito bom. Eu acho Carne e Osso uma das melhores músicas lançadas naquela década de 1980. Sim. Carne e Osso é maravilhosa. Falar em selo Plug, amanhã eu vou estar aqui com o Márcio Petraco para falar sobre TNT. Vocês não podem perder, quem está assistindo aqui, amanhã live especial no canal Pitadas do Sal com Petraco, do TNT, membro fundador da banda. José Emílio Rondô. Se você tivesse a chance, remixaria esse álbum de novo? É o que eu já falei. É lógico que eu gostaria de fazer, meter a mão lá e fazer uma porção de coisas. Mas ele é o que ele é. Seria uma não digo uma heresia, mas seria um erro. Porque se ele é o que ele é hoje, é porque ele é o que ele era no começo. Zé Emílio. Apesar da qualidade do disco, mas até por conta das bandas brasileiras que tocaram no Rock in Rio, o disco ter demorado um pouco para engrenar, chegou a preocupar em algum momento? Gostei dessa pergunta do canal Almanac, porque o disco foi lançado em janeiro e ele só começou a acontecer mesmo lá para o meio do ano, né? Eu também me preocupei muito. Falei, porra, o disco não pegou. As pessoas não curtiram o disco. No entanto, o disco começou a tocar nas rádios através de Será, e depois Ainda é Cedo. Então, talvez até o remix tenha sido feito nessa época para tentar dar um gás na divulgação da banda, né? Pode até ter acontecido isso, pensando bem. Mas quando engrenou, ele pegou e foi embora. E isso para mim foi muito gratificante, porque foi a comprovação de que aquilo deu certo, ficou bacana o disco, as pessoas curtiram o disco, e o disco mostrou a Legião da melhor forma possível. Mas eu fiquei com muito medo no começo. E uma coisa engraçada que
que eu nem botei no livro, nem comentei isso. Eu me ferrei economicamente por causa disso, porque o meu contrato, que para mim podia ser R$ 1 ou 1 milhão, não faria diferença nenhuma, mas eu só ganharia dinheiro durante um período de vendas. Tá? Um fixo, que eu não vou me lembrar o que era, mais um tanto de percentagem de vendas até tantos meses. Então, disso só começou a vender depois de vencido esse prazo. Que então, sacanagem, Zé! Putz! Não entrei no dinheiro. Eu lembro que foi mais para o segundo semestre ali. Foi. No semestre que ele começou realmente a acontecer, a aparecer. Foi. Clipe no Fantástico, de Será, fez uma diferença. E eu tenho aqui, para a gente não alugar muito, Zé Romerito, uma última pergunta aqui, do Interestelar também. Fora este primeiro LP, qual foi o seu álbum preferido da Legião Urbana? O primeiro. Sempre vai ser o primeiro. Sempre vai ser o primeiro. E depois? Seu segundo favorito? Segundo favorito, talvez o segundo. Porque ele, como eu disse, é uma... Dialoga, né? Sequência lógica, né? Então, e ele está muito próximo do que... Eu também tenho uma ligação afetiva com o segundo álbum, que tem Tempo Perdido, não é isso? Sim. O segundo álbum tem Tempo Perdido. É o carro-chefe do disco. Foi que eu fiz o videoclipe para o Tempo Perdido. Foi quando eu me reencontrei com eles depois de tanto tempo. E tem até esse momento de reencontro com o Negrete, que ele chegava com ele: olha para mim, Rondô, não somos aquele punk rasgado não, cara. Estou bem vestido pra caramba agora. E foi muito bonito. Tem 2 clipes Tempo Perdido, na realidade. 2 clipes oficiais, vamos aí colocar entre aspas. É um preto e branco. Aquele preto e branco, é o mais bonito. Parabéns. Aquilo foi feito nos estúdios da TV Tupi, cara. Eu acho o mais bonito, é lindo aquele. Na Urca. Sensacional. Eu tenho aqui, eu falei que era uma última pergunta, mas eu não posso deixar de fazer a última pergunta do Wilton, que é membro aqui do canal, né? O cara dá uma moral pra gente. Ele está perguntando aqui: Zé Emílio, você conhecia Gang of Four, Joy Division, Consent Angels, que eles curtiam? Sim. A gente falava a mesma língua, a gente tinha esses gostos em comum. Muito bom, muito bom. Romerito, considerações finais, perguntas? Não, foi muito interessante toda essa trajetória, né? A gente lembrar de um disco que é um clássico do rock brasileiro. Acho que ele tem essa verdade, essa urgência que o Zé tanto falou. Até, inclusive, as imperfeições, que também deixam ele ainda mais autêntico na proposta da banda, na mensagem da banda. Por isso que eu entendo até o cuidado do Zé falando: não mexeria, mas não mexeria em nada. Claro. Mexeria com o maior prazer, ia ser um barato, mas não. Fazer igual essas novas mixagens que o pessoal tira as orquestrações do Phil Spector, é uma delícia, né? Mas assim, ali não dá para mexer muita coisa porque não tem excessos, né? Sim. Mas assim, agradecer essa oportunidade aqui de falar com o Zé, inclusive não só o trabalho dele como produtor e crítico musical, né, e jornalista cultural, que uma profissão tão escassa nesse país de hoje, né, que por muito tempo foi assim, sempre nortes para a gente. Eu que lia muito sobre música, e trocentos milhões de textos do Zé, e era de onde a gente... Era aquelas coisas deliciosas de ler, ou concordar ou discordar completamente, ficar nervoso sozinho, né? No quarto, né, cara? Assim como vocês, eu também li uma montanha de pessoas que eu queria ler aquelas pessoas, ou queria... Porque é muito parecido com o que eu pensava, e aqueles outros que eu odiava. Olha o que esse energúmeno falou, tá maluco, não sabe nada esse cara. Não dava nem para entrar no Instagram e xingar o cara, né? Seu idiota. Não. A gente sofria sozinho. Eu imagino o Zé lá, quando o Bruce Lee detonou o Fruto Proibido da Rita Lee. O quê? Antes de passar para o Zé fazer as suas considerações finais, os recadinhos paroquiais, eu queria ler o comentário aqui do nosso amigo Sobrosa, que acompanha o canal desde o iniciozinho. Ele está falando aqui, Sal, Emílio e Romero, parabéns, linda live.
Tenho visto entrevistas com o Emílio em muitos canais, mas aqui, ao vivo, quente, é só aqui mesmo. The best. Obrigado, Sobrão. Obrigado. Zé, querido, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. Como eu falei em offline, né? Você é uma das minhas referências no jornalismo. Quando eu optei por fazer jornalismo, foi muito por conta da música, para falar de música, porque eu sou aquele músico que não nasceu com talento para viver de música. Pelo menos Deus me deu talento para escrever sobre música, para falar de música. Então, para mim, foi uma honra gigante ter você aqui para esse papo, aproveitando o lançamento desse livro maravilhoso. Tem link na descrição aqui do vídeo, tá, galera? Não deixem de comprar. É leitura obrigatória não só para fã da Legião Urbana, mas para quem é fã de música, que gosta de bastidores e tudo. Leitura obrigatória. Zé, querido. Só uma coisa, Sal. Claro. Assim, você falou uma coisa fundamental. Porque tem muito livro que se propõe a falar de música, mas fala de uma série de coisas, 17 músicas. É do relacionamento que o fulano teve, do fulano tentando se matar, do outro tentando fazer não sei o quê, do tanto de cerveja que o cara... Não tem música. Esse é música. Esse aqui gosta de música, mesmo. Aí, aí por isso que é gostoso, né? É isso. Sim. Então, Zé, querido, obrigado mais uma vez, de coração. Eu que agradeço a vocês pelo espaço, pelo carinho, pelas perguntas, pelo papo maravilhoso, delicioso. E se tivesse um vinho igual a você aqui, a gente poderia estender de noite afora essa conversa que foi muito gratificante, foi muito gostosa, foi muito de quem é fã de música, né? É tão gostoso isso, você poder conversar sobre música. É isso que, da mesma forma que você, o que sempre me moveu foi amor por música. Ser fã, querer contar para todo mundo, você já ouviu isso, você conhece isso daqui, você tem que ouvir isso aqui, já viu essa porcaria, viu o que esse cara falou? É coisa de fã, é sempre que move a gente. Então, eu quero agradecer a vocês, dizer que o livro está à venda na Livraria da Travessa, tanto nas lojas quanto online, no site da Máquina de Livros, e quem quiser, e estiver no Rio de Janeiro, eu vou estar lá na Bienal do Livro, na sexta-feira, 13, às 15 horas, no Pavilhão Verde, para autografar o livro também. Então, quem for à Bienal do Livro, a gente vai estar lá com o livro para autografar e para vocês levarem para casa. E uma outra coisa também que eu convido a todos os que estão nos vendo, que não deixe de conhecer minha newsletter, que é a plataforma Farol, que está no Substack, que é lá o que eu exercito, o que eu faço, que é o meu... me impede de enferrujar, que é o meu exercício diário de jornalismo cultural. Escrevo lá com muito prazer. Então, quem quiser ir, o endereço é ofarol.substack.com. E ele está de férias agora, por causa do lançamento do livro, mas ele volta já em julho. Demais, demais. Eu não posso esquecer de agradecer o carinho, a gentileza do Luiz André, da editora, né, que permitiu esse link aqui, que é um queridaço mesmo. Zé... Só tenho coisas boas a falar dessa parceria com a Máquina de Livros. O Luiz Alzer e o Bruno Tisch são grandes craques. Eles fizeram esse livro acontecer com um carinho editorial especial e estão fazendo com que ele tenha uma vida muito bonita. Verdade. Muito grato a eles. Olha só, Romero, vamos combinar aqui, comprometendo o Zé, né? Quando o Zé voltar ali para a Espanha, aí ele falou do vinho, né? Daí a gente abre uma cava, cada um na sua... né? Porque eu amo cava, saudade. Demorou. Eu morei em Barcelona em Saragoça, em 95. Olha só. Um período muito curto, assim, mas foi uma experiência muito, muito bacana, assim, que acrescenta bastante a gente, né? Conviver com outra cultura. E uma das paixões que eu tive foi a cava, né? É lógico. Nossa, não tem como não se apaixonar. Ramon, cava, então não tem jeito. Zé, querido, eu vou encerrar a transmissão aqui, mas eu peço que você segure um pouquinho para me despedir de você offline, tá bom? Combinado. Obrigado, um grande abraço a todos. Tamo junto. Valeu, galera. Até amanhã na live sobre o